Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay, essa live, né? O meu Pix vai estar fixado no comentário, caso alguém queira falar comigo ou queira fazer alguma doação. E vamos meter bronca, trocar uma ideia rapidinho aqui sobre estudar a Bíblia, né? Ser um estudioso da Bíblia requer coragem, então. E de fato, né? É igual aquela música do Charlie Brown, né? Viver requer coragem, então. Viva pra ser feliz e não viva em vão. Viver requer coragem, então. Viva pra ser feliz e não viva em vão. Por que estudar a Bíblia requer coragem, né? Por que eu menciono isso aqui? Pode parecer estranho, pode parecer muito estranho, mas necessitamos falar sobre isso, né? Eu acho extremamente interessante falar sobre isso. A Bíblia não é para preguiçosos. A Bíblia não é para covardes. Tanto que quando a gente olha o livro do Apocalipse, lá fala o seguinte, que os covardes não vão entrar no reino dos céus. Aí você fala, nossa, mas como assim os covardes não vão entrar no reino dos céus? Só um pouquinho. Estou tentando achar o ponto perfeito, né? A batida perfeita de microfone. Então, não se incomodem com o meu jeito de estar fazendo as adaptações aqui. Eu sempre estou buscando uma maneira melhor de posicionar o microfone. Espero que aqui esteja bem melhor, né? E por que eu digo isso, né? Que a questão é que é preciso coragem, né? É preciso muita coragem para estudar a Bíblia, porque você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar dinheiro, muitas vezes, né? Comprar livros, buscar conhecimento, um conhecimento, às vezes, de uma matéria que você desconhecia, você tem que correr atrás, é complicado você chegar no mundo de estudos bíblicos e cair de paraquedas, né? É muito complexo isso. Então, assim, por isso que eu digo, requer coragem. Por quê? Muitas vezes as pessoas vão para a igreja por quais motivos? Elas vão para a igreja porque um amigo levou, ou porque estão com depressão, ou porque estão ruim na vida financeira, ou porque um filho está nas drogas. As pessoas elas vão para a igreja por vários motivos, mas as pessoas que querem conhecer a Deus de fato, elas estudam a Bíblia, né? Pode parecer estranho isso, mas as pessoas que querem conhecer a Deus, de fato, elas vão na Bíblia. Elas vão na Bíblia. E é por isso que nós vemos tantas pessoas enganadas pelas outras, né, por falsos pastores, por falsos profetas, porque essas pessoas, elas de fato não querem conhecer a Bíblia, elas querem que alguém explique para elas algo simples, né, que afague seu ego, que faça qualquer outra coisa, menos falar de Bíblia, né? Pessoas preguiçosas, elas gostam que os outros façam por ela. E eu acho isso muito triste, muito, como que eu posso dizer, preocupante, porque a Bíblia deixa de ser estudada, a Bíblia deixa de ser o foco. E quando você entra no estudo bíblico, no mundo da teologia, você abre um canal no YouTube, o que você encontra? Você encontra um monte de gente fazendo review de Bíblia de estudo. Você encontra um monte de gente fazendo review de Bíblia de estudo, que é, na minha opinião, a coisa mais... Eu não vou usar a palavra imbecil, porque eu acho que seria muito duro, mas é o caminho mais errado que alguém poderia tomar estudando a Bíblia. Comentário bíblico de Bíblias de estudo, eles podem te levar a equívocos ou simplesmente limitar o seu estudo.
Quando eu digo isso, não é por mal, não é porque eu não gosto de Bíblia de estudo, eu não tenho boas Bíblias de estudo, não. É porque às vezes a pessoa ela pega uma Bíblia de estudo e ela acha que aquilo que está ali é canônico, aquilo que está ali é fechado, aquilo que está ali é o suprassumo da teologia brasileira, né? O suprassumo da teologia americana. A pessoa compra uma Bíblia de estudo pentecostal e acha que sabe tudo sobre pentecostalismo, e não, ela não sabe tudo. Ela compra uma Bíblia de Genebra na esperança de que, eu vou comprar essa Bíblia de Genebra porque agora eu vou ser o grande especialista de calvinismo, né? Então, é bem complicado. E eu não quero focar live sobre falar de Bíblias de estudo, né? Mas só para vocês entenderem como é complexo a pessoa ela cair num grande estudo, num estudo mais aprofundado da Bíblia, porque você tem a questão contextual da pessoa, você tem a questão de estudo, contexto mercadológico brasileiro, e você tem pessoas com interesse teológico com pouca visibilidade, né? Então, pessoas que vão produzir um conteúdo teológico, tipo eu ou outras pessoas, o canal vai ser pequeno. Mas tem o cara tal lá, o canal do cara tem 500 mil inscritos, quando é muito grande. Um canal de um teólogo, quando bate 100 mil inscritos, é porque ele é muito grande mesmo, né? É muito grande. E aí o que acontece? Você olha para isso e você percebe que tem um canal lá de não sei o que com 3 milhões de inscritos, um canal de pegadinha com 12 milhões, um canal de um cara falando sobre cultura pop do 13, 14 milhões de inscritos, e não tem problema nenhum nisso, né? Mas aí você percebe que conteúdos inteligentes eles vão ser limitados e focados apenas num pequeno grupo. E se você caiu nesse vídeo ou você caiu no meu canal, saiba que você faz parte de um pequeno grupo. Você não faz parte da maioria dos brasileiros, você faz parte de uma minoria, né? E é triste porque quando você pega um estudo como é o estudo bíblico, como é a teologia, e deixa para apenas poucas pessoas, é trágico, né? Isso aí se torna tragicômico, né? É tragicômico. Né? Então, é bem complicado, cara. Aí, ó, fala aqui, Ricardes, beleza? Tamo junto. Uma doutrina base em poucos versículos ou apenas um pode estar totalmente errada, devido a 20% do manuscrito não terem cotejado analisado? Não. Nenhuma doutrina bíblica está embasada em apenas um versículo bíblico. Pega a Trindade. A Trindade você não explica a Trindade com apenas um versículo bíblico. Você não explica a doutrina dos dons do Espírito com apenas um versículo bíblico. Você não fala sobre a vinda de Cristo com apenas um versículo bíblico. É claro que, por exemplo, vamos falar da vinda de Cristo, tem aquele texto mais chave que você usa, que outra pessoa utiliza, mas quando você fala da segunda vinda de Cristo, você tem infinitos versículos bíblicos. Então, nenhuma doutrina ela é afetada pela crítica textual. Vamos lá. Você pega aí o texto eclético. Você tem trinitariano e antitrinitariano que defende o texto eclético. Você tem majoritário. A grande parte dos majoritários são trinitarianos. Eu não conheço nenhuma pessoa que defenda o texto majoritário que seja eclética, que não creia na Trindade. Mas, vamos lá. O defensor do texto majoritário, ele necessariamente, se você comparar, por exemplo, o texto majoritário com o texto eclético, na questão doutrinária, não diverge muito. Não há uma divergência muito grande, né? O que você não vai ver é pessoas que... A maior parte dos antitrinitarianos, eles são ecléticos, os antitrinitarianos, eles são ecléticos por natureza, né? Então, por exemplo, defensor do texto recebido vai ser trinitariano. Eu não conheço um defensor do texto recebido que não seja trinitariano. Então, em alguns aspectos, você tem, por questões, acho que mais doutrinárias, uma certa inclinação a defender uma linha de pensamento,
de reconstrução textual. Mas eu, ao meu ver, isso não afeta a questão doutrinária, né? Tem mais a ver com metodologia doutrinária e por aí vai. Não, mas é o que eu tô explicando, Kilicards. Eu tô explicando o bagulho aqui e é isso, entendeu? A questão manuscritológica, ela não afeta a doutrina. Entende? Não afeta a doutrina. É como aquilo que eu disse, você pega um balde de 20 litros de tinta branca, coloque uma gota de tinta vermelha, ela não deixa de ser branca. Imagine, 5.800, temos mais 6 mil manuscritos catalogados, 6 mil manuscritos catalogados. Se tiver 300, 400 para catalogar ainda, 1.000, isso não vai alterar o texto, entendeu? Porque esses manuscritos não foram catalogados, eles são basicamente bizantinos. E se eles são de origem bizantina, logo eles vão ser iguais àqueles ou vão se enquadrar em algumas das famílias que já estão catalogadas. Entendeu? É isso aí. O Apocalipse, por exemplo, já foi todo cotejado. Todos os manuscritos que estão do Apocalipse já foram cotejados. Entende? E por que isso acontece? Porque você tem menos manuscritos do Apocalipse. Essa é uma tristeza, mas é uma verdade. Entende? Então, fique tranquilo, cara. Nenhuma doutrina é afetada pela catalogação manuscritológica, tá? É isso que eu estou tentando explicar. Não sei se eu consegui, de maneira clara, explicar isso daí. Beleza? Seria isso aí. Fechou? Então, caso alguém queira comentar alguma coisa, por favor, pode comentar aí. Já vou finalizar essa live. Mas é isso. Então, o que acontece? Quando a gente pega... Como que eu posso dizer? Quando a gente pega pessoas que vão estar interessadas no estudo teológico, no estudo bíblico mais aprofundado, elas acabam sendo uma minoria das pessoas. E aí você ainda tem dentro das igrejas a questão do boicote, né? A pessoa ela é boicotada por estudar Bíblia, por estudar teologia. Existe isso. Você tem denominações que por muitos anos foram oponentes e assim, fortes oponentes do estudo bíblico, do estudo teológico. É uma tristeza? Sim, mas eu estou falando aqui algo que é real, algo que tristemente acontece e aconteceu. Como é que nós vamos mudar isso? Eu não vou mudar isso. O que precisa é mudar a cultura brasileira, a cultura das igrejas. Pastores precisam ter a mentalidade de levar esse conhecimento. As pessoas mais influentes, elas precisam mudar isso. O problema é que muitas vezes o cara se torna ancião, ele se torna a pessoa mais influente da igreja dele, se torna presbítero, e ele é aquele que continua com aquele discurso de que como que eu posso dizer para você? As coisas se mantêm do jeito que é, né? Porque quando ele era membro comum, as coisas andavam desse jeito e por aí vai, né? Beleza? Fechou? Você consegue dar um estudo aprofundado sobre Daniel 8? Consigo. Se eu parar para dar uma analisada de uns 2, 3 dias, eu consigo sim, Marcos Madureira. Consigo sim. Certo. Todo o suporte para os 20% restantes não seria suficiente, além de existir outras formas de dedicação das doutrinas, é isso? Cara, é assim, você tá confundindo, velho. Assim, ó, Kilicards, confunda as coisas. Estudo doutrinário é uma coisa. Estudo manuscritológico é outra. Como que uma coisa não afeta a outra? Por exemplo, o estudo da crítica textual é comparação de manuscrito. É comparação de manuscrito. Perfeito? Comparação de manuscrito. Então o cara ele pode ser antitrinitariano, ele pode ser trinitariano, ele pode ser o que for. Agnóstico. Como é o caso, por exemplo, do Bart Ehrman. Bart Ehrman, ele não crê mais, ele não é mais cristão,
mas ele deu ele é um profundo conhecedor desse assunto, porque ele foi aprendiz do Bruce Metzger, ele produz muito conteúdo relacionado a isso, e ele chegou para a comissão do Nestlé Island e falou assim, gente, eu acho que esse versículo bíblico aqui ele é melhor por causa disso. O cara fez uma tese em cima do versículo. E eles acataram, entendeu? Então não importa a doutrina do cara. Então vamos supor, você tem lá 6.000 manuscritos, você não tem todos eles catalogados, mas o que falta não vai alterar o que já está estabelecido. E mesmo que altere o que está estabelecido, vai alterar a doutrina. Vou dar um exemplo. Você não tem um manuscrito grego que seja um ou dois manuscritos gregos que sejam anteriores ao século XV que contenham a coma joanina. Você não tem isso. Se amanhã achar um manuscrito em alguma região do Egito que contenha a coma joanina, não vai alterar, só vai dizer assim, o texto Receptus estava certo. Porque hoje nós temos a evidência do século IV, do século III, um manuscrito grego, que traz isso, que é datado do século IV. Ponto. Aí ele só vai dar um ponto final em alguns aspectos, em algumas questões. Mas o versículo bíblico já estava aí, entendeu? Se amanhã achar mais um manuscrito bíblico egípcio, ele não vai alterar muito o texto egípcio, o texto bíblico que nós temos. Por quê? Porque ele vai pesar mais algumas variantes, né? Você vai ter mais uma evidência de manuscrito antigo do século IV, mas ele pode tanto discordar do Sinaítico quanto do Vaticano. Ele só vai reforçar um ou outro. E assim vai. E isso não tem nada a ver com doutrina, porque essa parte do texto bíblico. Só que o que a gente já tem, ele não vai se alterar com novas evidências. Não vai se alterar com novas evidências. Entendeu? Não vai se alterar com novas evidências. É isso. Então não confunda doutrina com manuscritologia. Beleza? E eu acho que eu já vi esse cara aqui. Deixa eu ver. Entende? É isso. Seria isso. Beleza? Tá? Seria isso aí, beleza? Vamos lá. Fazer uma série sobre a profecia. Cara, eu não sou especialista sobre profecia, cara. Assim, eu comento alguma coisa, eu posso comentar uma coisa básica, mas eu não tenho saco para falar de profecia, apesar que seria muito legal. Só que assim, a questão profética ela vai variar muito de igreja para igreja, entendeu? E o que acontece? Esse canal ele não tem uma proposta evangelística, Marco Madureira. Quando você pega um estudo sobre Daniel, sobre Apocalipse, o que acontece? Ela se torna mais uma proposta evangelística. E eu não sou um cara preocupado com o evangelismo. Eu não sou um cara que eu estou preocupado em converter o cara da Assembleia de Deus para minha igreja. Nesse canal, pelo menos, não. Eu não quero convencer o presbiteriano a vir para minha igreja. Eu não quero convencer... Entende? Eu não quero convencer ninguém de nada. Eu só estou aqui para falar de um tema ou trazer alguns temas mais importantes. Então por que você gravou alguns vídeos? Inclusive o vídeo anterior eu falei sobre profecia. O vídeo que vai amanhã, vai subir amanhã para o canal, eu estou falando sobre profecia. Por que você fala então sobre profecia? Porque profecia ela é essencial dentro da cristandade. Né? O próprio livro de Provérbios fala: um povo sem profecia se corrompe, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então eu acho que o estudo de profecia ele é extremamente importante, mas não é para mim. Entende? Eu tenho alguns livros sobre profecia, mas eu não sou um especialista em profecia. Eu não entendo de profecia preterista, eu não entendo do método não entendo nem do método historicista, não entendo do método futurista.
Então, se eu viesse aqui falar de profecia para vocês, eu não falaria do jeito que eu quero, porque eu não tenho conhecimento para falar do jeito que eu quero, e seria de um ponto de vista mais evangelístico. Talvez eu fale sobre isso lá no canal Le Pirate Barbarrala futuramente. Aí eu leve um convidado ou outro, mas eu não tenho essa proposta de ficar falando de profecia, entendeu? Mesmo que também, lendo o livro Espiral Hermenêutica, eu me desanimei demais para falar de profecia. Porque profecia é complexo. Então, eu fico naquilo que me cabe melhor. E o que me cabe melhor? Falar da área que eu estudo, que eu estudei, que eu tenho estudado, que é crítica textual, que é teologia, que é história, tradução bíblica, convidar o pessoal para estudar. Então, assim, eu posso até falar sobre profecia, mas não vai ser nesse canal. Eu posso fazer um vídeo falando sobre Daniel capítulo 2, sobre quem é a besta, sobre quem que é o 666, mas não vai ser nesse canal. Não vai ser nesse canal. E mesmo também que vai chamar um público que não é o público desse canal, sabe? Não é o público. Então, eu prefiro muito mais fazer um outro projeto sobre profecia do que esse aqui. Eu tenho falado um pouco porque eu acho extremamente relevante o tema. Mas, como que eu posso dizer? Existem pessoas que fazem um trabalho muito melhor que o meu. Acho que é extremamente relevante, seria extremamente relevante, porque, por exemplo, você tem pessoas como o Romilson Ferreira que enganam muitas pessoas. Como? Vai ver os vídeos dele. É só sobre profecia. Então, eu acho que é muito importante, por exemplo, para os pastores falarem, fazerem sermões sobre profecia, estudos. Quem é pastor, quem pretende seguir uma linha pastoral, profecia é a alma do negócio. Já vou dizendo, é a alma do negócio. Um pastor que entende de profecia é um pastor abençoado. É um pastor abençoado, na minha opinião. O problema é que hoje você tem a grande maioria dos pastores sabendo mais sobre psicologia do que sobre profecia. E isso é triste. Cara, vou gravar um vídeo sobre isso. Tava compondo uma música aqui também, ó. O Evangelho do Desastre, olha aqui, ó. O Evangelho do Desastre. Vou até cantar uma palhinha para vocês aqui, ó. Tudo está errado, ninguém quer falar de Bíblia. Querem contar suas histórias para serem glorificados e pelos homens idolatrados e se esquecem do Senhor, que há de julgar a terra. Estamos sempre em guerra contra os outros e contra nós mesmos, evitando os nossos desejos, aproveitando o ensejo. O gospel me dá sono. Cara, mandei pro Ezequiel Gomes, que é um apologista, inclusive, e ele até musicou ela, cara. Eu já mandou para mim as notas da música, só tem que tocar ela, melhorar a letra e mandar pro YouTube. Mas como eu sou muito ruim no violão, sei lá quando que isso vai acontecer. Deixa eu anotar aqui. O que eu tinha mencionado? Que pastor bom é pastor que entende de profecia. Pronto. Vou até colocar aqui. Pastor. Pastor que manja de profecia e não psicologia. Que nada, mano. A Amy é uma cantora de mão cheia, velho. A Amy é uma cantora de mão cheia. Vamos lá. Teólogo de tapa-olho não tem vergonha na cara. Apresento pra vocês, Le Pirate Barbarrala. É os mano de direita nas favelas do Brasil. Aqui é o mano Barbarrala sem usar minico sodril. Marujo, pode crer. Navegar em alto mar. Saquear, CACP. Entendeu? Deixa eu ver. Teólogo de tapa-olho não tem vergonha na cara. Apresento pra vocês, Le Pirate Barbarrala. É os mano de direita nas favelas do Brasil. Aqui é o mano Barbarrala, que sem os amigos. Cara, é muito doido isso aqui. O microfone ele abaixa o som sozinho, né? Entende?
Vamos lá. Cara. Não, sério mesmo. O problema de muitos pastores hoje é que eles estão mais estudando psicologia do que Bíblia. Hoje, milagrosamente, a minha esposa colocou no lugar num sermão que a gente sempre assiste, e foi uma benção, porque o cara falou sobre graça. Fazia quanto tempo que eu não escutava um sermão sobre graça? Fazia quanto tempo que eu não escutava um sermão sobre graça? Muito tempo, mas muito tempo mesmo. Entende? Fazia muito tempo que eu não ouvia um sermãozinho falando de graça, versículos bíblicos, o cara sem contar a história da própria vida. Quer me deixar puto, cara? É o cara que chegar lá no sermão e começar a contar a história da própria vida, bicho. Sermão não é a hora de você contar a história da sua vida, não. Se eu quiser saber da sua vida, eu te sigo no Instagram, te sigo no Facebook, te sigo no YouTube. Entendeu? Uma coisa é uma coisa. Agora o cara chegar. Tô com uma mancha preta. Entende? Uma coisa é uma coisa. Agora fica contando a história da própria vida e deixar de falar de Bíblia, pô, é muito triste isso aí. Falou tudo. Pastores estão estudando mais psicologia do que a Bíblia, humanismo, filósofos. Acho que entendi a manuscritologia pode fornecer informações sobre a história e desenvolvimento das doutrinas, mas não pode determinar a doutrina verdadeira. Não, cara, manuscritologia não tem nada a ver com doutrina, irmão. Nada a ver com doutrina. Pare de viajar. Não. Quem estuda doutrina não estuda manuscritologia. São duas coisas que seguem por caminhos diferentes. Sabe assim? É como você. O que seria isso? Seria água e óleo. São duas coisas completamente diferentes, entendeu? Tipo, elas vão caminhar juntas, por exemplo, no arroz, no feijão, a água e o óleo, mas elas não se misturam, tá? Elas não se misturam. Então, a manuscritologia não fala de doutrina, e doutrina não fala de manuscritologia. Em algum momento elas podem haver uma interação entre as duas, mas é aquilo, é uma bolha de óleo no meio da água. É uma gota de água no meio do óleo. Entendeu? Não vai nessa onda, não. Você tem que separar. O estudioso, Kilicardes, o estudioso, ele separa as coisas que ele está estudando. Então, eu vou estudar sobre manuscritologia. Então, você não vai falar sobre doutrina. Eu estou falando de profecia, eu não vou falar de manuscritologia. A não ser que essa variante textual aqui, ela afete a interpretação profética. Aí sim, mas não, o foco não é a variante, não é estudar o grego, ou crítica textual, para falar de profecia. Entendeu? A profecia, você está falando de profecia, é de profecia. Aí você vai para a história, talvez você vá para a tradução do texto bíblico. Mas não, você não pode misturar doutrina com manuscritologia. Porque quando você mistura, o que vai acontecer? Você vai haver tendência. Você vai deixar de fazer o trabalho manuscritológico para fazer um trabalho apologético. Isso são coisas completamente diferentes. É isso que eu estou tentando explicar. Já vi pastores falando de Nietzsche e outros filósofos. Está muito raro ver um pastor falar de Bíblia igual aos antigos. Na verdade, nem os antigos falavam de Bíblia, né, bicho? Sabe, Lincoln? Para ser verdadeiro, nem os antigos falavam de Bíblia. Porque foram os antigos que prepararam essa nova geração, né? Não? Né não? Como diz o 38. Né não? Então, nem os pastores antigos. Alguns pastores falavam de Bíblia. Alguns. Mas a grande maioria ia na onda. Você pega vamos pegar a grande maioria das pessoas que se dizem pastores. Décadas de 70, de 80. Só falavam de dinheiro, prosperidade. E isso eu estou juntando pastores de todas as denominações. Dinheiro e prosperidade. O que se formou na geração de 90 e dos anos 2000? Dinheiro e prosperidade. Aí, eles mudaram um pouco o foco, foram para o coaching. Né? Aí hoje você tem os coachings, ou pastores falando de psicologia e por aí vai. Beleza? Cara, se eu encontrasse um pastor falando de Nietzsche, um pastor falando de Erasmo de Roterdã, cara, eu vou ficar muito feliz. O cara num sermão
fazer a menção, fazer a análise. Eu estava lendo um livro sobre isso, pá. Cara, seria muito bom, mas é muito raro encontrar isso. É raro. Eu também não sou especialista nessas áreas. Ainda não, né? Mas é isso aí. O que eu acho do Billy Graham? Bom, para quem não sabe, ele era maçom. Ele foi um cara que ele teve no alto escalão da política, né? Ele não era político, mas ele era o pastor dos presidentes, né? Era pastor dos presidentes. E muitas vezes ele levou mensagens, cartas, para o presidente da Rússia, né? Então, ele foi, em muitos momentos, uma figura política importantíssima, né? Como evangelista, por exemplo, ele entrava na União Soviética. Muitas vezes ele levava informação da carta, né, em carta, do presidente da União Soviética, do ditador da União Soviética, para o presidente dos Estados Unidos, do presidente dos Estados Unidos para ele. Né? Então ele tinha como evangelista, ele tinha essa carta branca, ele era o confidente do presidente dos Estados Unidos, muitas vezes o capelão, e de não só dele, mas de grandes políticos também, de outros políticos. Então, assim, o que eu acho dele é um cara que cumpriu a missão que lhe foi dada. Cumpriu a missão que lhe foi dada. Então, era um cara que tentava pregar muito a Bíblia, você pode ver que ele pregava muito a Bíblia. Os sermões deles, não sou de acompanhar, porque eu não sou de acompanhar pastor que fica... esses caras evangelistas. Porque o evangelista, ele tenta alcançar o não crente. Eu não tenho essa proposta. A minha proposta é dialogar com o crente. E não no sentido de conversar, mas de fortalecer. Às vezes eu me desanimo dessa caminhada, mas às vezes alguns me mandam um dinheirinho, né? Manda aí um superchat aí de 20 pesos, ou me ajudam financeiramente, e aí eu continuo no meu trabalho como professor, né? Aí eu tomo um novo ânimo e sigo. Mas eu não tenho uma proposta, eu não tenho uma proposta evangelística, então eu acabo não acompanhando isso, né? Exatamente, mas pelo que eu sei, Billy Graham era maçom, né? Ó, Billy Graham era maçom. Aí, ó. História, o maior evangelista do mundo era maçom. Pastor Dr. Billy Graham era grau 33 na maçonaria. Aí, ó. Ele era grau 33 ainda. Eu não sabia que ele era tudo isso. Aos 99 anos de idade. Maçom, pastor e doutor Billy Graham, 33 graus da maçonaria, foi recrutado no início do seu ministério por Henry Lucy Knight of Malta e o maçom judeu Bernard Baruch, com propósitos ecumênicos, pois Henry Lucy era um ativo participante do Concílio Mundial das Igrejas, uma invenção jesuíta. Né? Então, é isso aí. Fechou? Então, eu não tô tirando isso da minha cabeça, né? Aí, ó, portal Curia Ascensão, morre Billy Graham, sionismo, Billy Graham, parte pelo fato de que era um maçom. Grau 33, eu já não sabia disso. É isso aí. Então, é isso. Que triste. Vi seu vídeo sobre como refutar o Sabino. Mas aí que tá, o Salles. Não vou fazer nenhuma defesa à maçonaria aqui, porque eu também sou contra isso. Eu não cara, é um bagulho que eu corro, não sirvo para ser maçom. E eu acho que não serve pro cristão. O cristão verdadeiro não pode ser maçom. Eu defendo isso. Que o cristão verdadeiro hoje não pode ser maçom. Por quê? A maçonaria, ela mantém certos ritos escondidos. Olha só. Ela é
A maçonaria é a maior seita secreta do mundo. É a seita secreta mais conhecida do mundo. Tipo, eu tô por fora, eu não sei o que rola lá dentro. Então, a partir do momento em que você tem um culto ou uma coisa que envolve mistérios e que as pessoas não podem saber, cara, vamos lá. Você traz sua mulher na frente dela? Não, você não faz isso. Por quê? Porque você quer ocultar isso. Quando você mata alguém, você vai matar na frente das outras pessoas? Não, você mata a pessoa e enterra o corpo. Por quê? Porque você quer ocultar isso. Então, aquilo que é bom, você não quer ocultar. Aquilo que é bom, você fala para as pessoas. Então, Cristo me salvou. Então, eu falo para as outras pessoas isso. Então, isso é bom. Agora, quando uma coisa é ruim, eu tento ocultar. Quando entendeu a lógica que eu quero dizer? Então, o que é a maçonaria? A maçonaria, ela, por mais que faça trabalhos, a maçonaria ela faz muitos trabalhos de orfanatos, hospitais. Cara, muitas vezes o pessoal não fala isso da maçonaria, mas a maçonaria, os maçons, eles fazem esses trabalhos. Existem maçons que fazem esses trabalhos. Você tem pessoas extremamente inteligentes que eram maçons. Enéas Carneiro era maçom, né? E veja o que o cara acreditava. Então, assim, beleza. Só que, por que os ritos são escondidos? Me diga. Explica para mim. Se algo é bom, por que vocês não... Não, se esse rito é bom, por que vocês não compartilham? Por que não é compartilhado? Entendeu? Você vê o Billy Graham, muita gente nem sabia que ele era maçom. Por que não sabia? Por que ele mantinha isso escondido? Entende? Então, aquilo que tá aquilo que você esconde para baixo do tapete, é aquilo que você não quer que as pessoas saibam. Então, nisso, eu sou incompatível com a maçonaria. Só que quem conhece um pouco de história sabe muito bem que a maçonaria, os maçons, eles contribuíram muito para o evangelho. Olha que louco, parece contraditório, mas, por exemplo, os primeiros evangelistas no Brasil foram bancados pelos maçons. Pelos maçons. A primeira igreja batista, ela foi fundada por maçons. O primeiro pastor batista, ele era maçom. O primeiro culto batista foi feito dentro de uma loja maçônica. E não só eles, eu acho que a galera da Assembleia de Deus também, não sei. Alguém me reforça aí, se eu estou errado na minha informação histórica ou não. Entendeu? Então, o que acontece? Só que a maçonaria, ela bancou os evangélicos, os protestantes no Brasil, não é porque ela era boazinha, de certa forma, mas é porque ela queria bater de frente com os católicos. Então, a maçonaria, ela queria minar o catolicismo no Brasil. Então, como que ela fazia isso? Bancava missionários evangélicos para cá, para que crescesse o protestantismo no Brasil, não porque ela é boazinha, mas porque ela queria bater de frente com a Igreja Católica. Tanto que você vai ver muitos católicos que são contra a maçonaria. Né? Você pega o Olavo de Carvalho, ele descia a lenha no Isaac Newton. Não, porque o Isaac Newton era isso. Por quê? Porque o Isaac Newton, ele era, além de ser anglicano, protestante, basicamente, um protestante meio católico, Isaac Newton, ele era maçom, porque Isaac Newton, ele foi bancado pela maçonaria. E ele escreveu muito sobre filosofia e sobre teologia. Inclusive, um dos livros melhores dos livros dele é Observações sobre Daniel e Apocalipse, um baita livro sobre profecia. Então, assim, e ele era maçom. Um dos maiores físicos do mundo. Né? Então, assim, eu sou contra esse negócio do cara ter um culto escondido, mas eu sei que em algum momento da história a maçonaria ela foi fundamental, principalmente no contexto brasileiro, para a pregação do evangelho aqui. Duas coisas que os crentes não gostam de falar, não sabem, né? É a influência da maçonaria dentro do movimento protestante e a pirataria. A pirataria, né? O ser pirata, né? O pirata, os primeiros evangélicos que chegam no Brasil foi via pirataria, porque se um protestante tentasse chegar pelas navegações portuguesas, ele era jogado no mar, ele era proibido. Então, quem é que trouxe os primeiros evangélicos para o Brasil? Os piratas.
né? O piratinha com tapa-olho lá, né? Teólogo de tapa-olho não tem vergonha na cara. Apresento pra vocês, Lei Pirata Barbarrala. Então a história ela é muito louca, ela é muito contraditória, entendeu? Ela é muito contraditória, porque você tem muito disso, né? A contradição, né? A contradição. Não, se eu começasse a contar algumas histórias cabulosas aqui, né, os caras iam achar louco. Por exemplo, eu comentei em vídeo, o Rei James, quando o Rei James ele pega a Inglaterra, ele pega ele pega a Inglaterra em ascensão econômica e política. Por que isso tinha acontecido? Quem foi o rei anterior a ele? Foi a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, ela foi a rainha dos piratas, meu irmão. O que ela fez? Ela usava a pirataria como arma de guerra. O que acontece? Quem é que mandava no mar antes dela? Quem é que mandava no mar? Os portugueses e os espanhóis. Principalmente os espanhóis. Os espanhóis estavam comandando o mar. E ela sabia que não, e a Inglaterra estava pobre, ela não endividada, quebrada. Então o que ela fez? Ela começou a liberar cartas de curso. Como assim cartas de curso? Qualquer pessoa que tivesse um navio tinha autorização de saquear e roubar um navio espanhol. Era obrigação moral do Estado. Então, era liberadas as cartas de curso. Daí surge a expressão corsário. Só que o ser corsário automaticamente levava você a se tornar um pirata. Então, aquele cara que ele, por 1 ano, por 2 anos, ele se tornou pirata, corsário, logo ele se tornava um pirata. Por quê? Cara, ele falou, eu tô só roubando um navio espanhol, por que eu não vou roubar um navio inglês? Né? E muitos corsários, eles morreram como piratas, e muitos piratas, pirata não era condenado como corsário, mas piratas se tornavam corsários também, dependendo do contexto, né? Dependendo da necessidade. Então, essa rainha, ela utilizou os piratas, né? O corso, os piratas, como estratégia de guerra, como estratégia para vencer a Espanha. E fez isso muito bem. E ela fez isso muito, muito bem, né? Entendeu? Cara, então assim, a história... E aí a Inglaterra se tornou a grande potência protestante nos mares, né? E aí dá o quê? Aí ela dá suporte, aí ela morre. Antes de morrer, ela passa o trono, como ela não tinha filhos, nem se casou, ela passa o trono pro rei James, né? Pro rei Tiago. Aí o rei Tiago faz o quê? A King James. Da hora, né, meu? História é muito da hora. Só que assim, você não vai ouvir isso num sermão. Não tem espaço para ouvir isso num sermão, né? Eu sei disso porque a gente é professor de história, a gente estuda as histórias, a gente gosta de ser pirata, né? A gente gosta. Eu tenho um livro sobre pirataria aqui, né? Ter piratas. Então, mas a pirataria ela foi muito importante. É uma pena que com a criação de navios, navios a vapor, navios de ferro, a era de ouro da pirataria acabou, né? Então, quando a gente assiste o filme lá, Os Piratas do Caribe, não sei o quê, é aquele período que não tinha máquinas a vapor. Quando é criado, quando vem a Revolução Industrial e aí surgem as máquinas a vapor, navios de ferro e tal, aí a pirataria acaba, porque os navios eles têm rota certa. Quando era só navegando pelo vento, vixe, a pirataria comia solta, a época de ouro dos piratas, Barba Negra, né, e por aí vai. Exatamente. Então, cara, mas aí que tá, Jedi. Um detalhe muito interessante. Nos navios, qualquer navio, se você estocasse água, ela estragava com o contato com a madeira. Então, o que os caras carregavam nos navios? Cerveja, velho. Cerveja, rum. Então, qualquer pessoa que estivesse a bordo de um navio, ela era obrigatório para a sobrevivência dela beber cerveja. Beber cerveja. A pessoa ela bebia cerveja porque era a única fonte de água potável possível. Outra coisa interessante, então qualquer pessoa que navegasse pelos mares, ela era obrigada a beber cerveja.
Inclusive os primeiros crentes que chegaram no Brasil. É história, irmão. É história. É história. Pura história. Né? Pura história. Sou contra o uso de álcool, tá? Sou contra o uso de álcool, mas nós temos essa informação muito relevante para o contexto e para as descobertas dos navios, né? E por aí vai. Então, é isso aí. Descobridor dos sete mares, na verdade eu sou assim. Entendeu? Então, o pessoal curte, né? O pessoal curte, pagar de santo. Por que eu sou contra esse negócio de, nossa, vou sentar aqui, vou fazer um estudo muito sério, olha, vamos falar de Bíblia, você tem que ser... Meu amigo, se você for falar de protestantismo, de história e de teologia, cara, você tem umas histórias muito cabulosas e muito da hora, cara. Muito da hora. Muito da hora. Essa é a verdade. Então é muito louco e é muito divertido estudar Bíblia, né? É muito, muito legal. Só que muitas vezes as pessoas elas enterram essas coisas por uma falsa moralidade, entendeu? Por uma falsa moralidade. É muito triste isso. Eu falo, é triste. Mas é isso aí. E ninguém fez uma doaçãozinha pra mim. Vixe. Ninguém me ajudou financeiramente. Mas tá bom. A gente vai sobreviver. Né? Mas assim, aí vai vir algum crente e tal. O cara tá descontextualizando. Cara, é só estudar história, irmão. História tá aí para quem quiser saber. Agora, discutir o protestantismo no século XXI é outra coisa. Né? Tô mencionando essa questão da cerveja, que ela é bem importante. Mas, por exemplo, quando você pega o uso indiscriminado do álcool, o álcool ele destruiu muitas famílias. Por isso que boa parte das igrejas hoje, elas proíbem o uso do álcool. Por quê? Porque ele faz mal, ele destrói, ele é danoso para a saúde, para a sociedade. Então, é isso. É por isso que os protestantes, em geral, eles se negam a isso. Eles evitam. Eu mesmo tive pai que morreu ele morreu não de cirrose, mas como ele bebeu muito tempo, fudeu os rins dele, fudeu um monte de coisa. Ele morreu com 55. Ele morreu com 55 ou 56 anos de idade. Meu pai morreu, cara. Sabe assim, eu sei muito bem o que o alcoolismo faz na vida de uma pessoa. E ele era um cara muito talentoso, muito habilidoso, inteligentíssimo. Porém, ser alcoólatra acabou com ele. Acabou. Um homem que poderia ser um professor, um escritor, alguma coisa, passou a maior parte da vida dele como pedreiro. E às vezes saía de ficar 3 dias fora e voltar porque tava na rua, entendeu? Porque tava bebendo demais. Então é isso. E mesmo depois de se convertido, se tornado cristão, morreu na fé, mas ele tinha as recaídas. Aconteceu umas 2 ou 3 vezes dentro de 8 anos. Dele simplesmente sair, beber até cair e voltar. Entendeu? Acontecia. Sabe? Então, é triste, cara. É triste. Tá? Uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra coisa. Exatamente, Carnaúba. Exatamente, meu amigo. Entendeu? Então, mas o estudo ele vai além, cara. O estudo ele nos leva a conhecer. Não é à toa que Jesus mesmo falou, né? Conhecei-vos a verdade vos libertará. O conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Então, é isso. Tudo é ilícito e nem tudo convém. Cara, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu, por exemplo, sou um cara que sou contra o álcool. Eu, se virar presidente, hoje as carteiras estão coladas. Como assim? Tá. Mano, vai fazer o quê, né, cara? Deixa da sexta-feira que o pessoal vai, ó, abrir as carteiras e, ó, liberar dinheiro pra nós.
vai liberar dinheiro para nós. Entende? Então, é bem complicado isso daí, mas é isso aí. Gente, vou indo, 50 minutos de live. Quem puder fazer alguma doação, me ajuda aí. Tem o curso de teologia, página inicial. E é isso aí, fui. Amanhã ainda tem que mexer com telha, agora é cortar a telha. E o negócio tá doido. Mas é isso aí, um abraço a todos e fui.